E olha, gente, vamos começar então com um assunto quente. A decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, em determinar o bloqueio internacional das redes sociais de apoiadores do governo. O Twitter dessa vez reagiu. Vamos ver então os detalhes na reportagem do Levi Guimarães. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio integral das contas de 11 apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Antes, elas foram tiradas do ar apenas no Brasil, mas podiam ser acessadas por internautas do exterior. A decisão foi no âmbito do inquérito das fake news, que apura supostas ameaças e ofensas aos ministros e à instituição. Entre os alvos estão os empresários Luciano Hang, Edgar Corona e Otávio Facuri, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, o jornalista Alan dos Santos e apoiadores como Sara Giromini e Bernardo Kister. De acordo com Alexandre de Moraes, os bloqueios se dão pela necessidade de interromper discursos criminosos de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. Ele também aponta que existem sérios indícios dos crimes de calúnia, difamação, injúria, associação criminosa e crime contra a segurança nacional. Apesar de ter cumprido a ordem judicial, o Twitter afirmou em nota que considera a determinação desproporcional sob a ótica do regime de liberdade de expressão vigente no Brasil e que, por isso, vai recorrer da decisão do bloqueio. De Brasília, Levi Guimarães. Muito bem, gente, vamos começar debatendo esse assunto. Então, Alan, aproveitando aí a sua presença aqui, eu queria começar com você. O Toffoli essa semana disse que era o editor da nação, né? Será que o Alexandre de Moraes ficou incomodado com essa fala e resolveu partir aí para a edição internacional? Pois é, né, Paulo? É um festival de erros, é um festival de abusos. Para começar, ninguém sabe ainda qual é a fake news. Então, não existe um fato concreto, é uma acusação genérica e essas pessoas estão sendo, enfim, tendo contas bloqueadas, teve um jornalista preso, pessoas com os seus celulares, os seus computadores apreendidos, e sem um fato concreto, o que lembra aquele romance, né, do Franz Kafka, que é antológico, e a gente está vivendo essa realidade. E isso mostra mais um abuso e por que essa preocupação, né? Por que essa obsessão do ministro Alexandre de Moraes com esta questão da fake news? Ao meu ver, tem muito mais coisa aí, né? E não por parte dessas pessoas que estão sendo perseguidas, mas por alguma coisa ali em relação ao Supremo. E isso é censura. Porque o ministro, ao fazer isso, ele está dando um recado para as demais pessoas e ameaçando calar as demais pessoas, né? As pessoas vão agora pensar duas vezes antes de criticar o Supremo. O Twitter reagiu bem dessa vez, enfim, acatou a decisão, mas vai recorrer e pelo menos aí é uma esperança, né? Contra esse avanço contra a liberdade de expressão. Ok. Adriles, por que você acha que tem essa energia toda do Alexandre de Moraes nesse caso, né? Agora, internacionalmente, né? O que está por trás disso, hein? Eu acho que tem um contexto, o Joel detesta quando eu falo nisso, de uma guerra cultural, de um pseudo-progressismo, né? Contra a emergência de uma voz conservadora, e isso fica muito comprovado. Ontem eu estava vendo uma live do ministro Barroso, junto com um youtuber famosinho aí, que gosta de imitar foca, e que ele diz exatamente isso. Por muito tempo, meu caro Felipe, ele dizia, o Barroso, de maneira melíflua, suave, a gente deteve o monopólio praticamente do discurso, o discurso progressista. Ele, Barroso, falava isso. E aí a gente falava da quebra dos preconceitos contra gays, contra negros, inclusivo de minorias, e aí vem essa emergência de conservadores e a gente tem que dialogar com eles. Mal sabe ele, ou bem sabe ele, que a maioria da população é de origem conservadora, é de orientação conservadora e que o discurso dele é uma minoria. E eu já disse isso, que o progressismo tem um caráter de alguma forma autoritário, porque ele sempre se coloca à frente do povo.
Ele acha que o povo não tem as condições intelectuais suficientes para perceber qual é a construção moral e ética de uma sociedade, e o Barroso encarna isso. Aí, meu querido Joel vai dizer, mas o Alexandre de Moraes não é progressista. Ele era do PSDB, de uma ala progressista mais moderada que a extrema esquerda. E mais, dentro desse pseudo-progressismo existe a questão do oportunismo narcisista, de um cara que se vê ungido de todos os poderes e inatacável, quando vê um arcabouço de mais 10 ministros em seu redor apoiando, dizendo coisas vagas, como discurso de ódio. Eu já dei um exemplo aqui. Se você chega para uma mulher e fala, quando ela vai abortar, você vai matar seu filho, ela vai achar que aquilo foi um discurso de ódio agressivo. Mas do ponto de vista de um princípio conservador, é simplesmente uma ideia. Ou seja, você atribui discurso de ódio, fake news, àquela percepção daquelas pessoas de quem você discorda. Isso é a coisa mais antidemocrática. E é uma antidemocracia perigosíssima e nefasta praticada pelo Supremo Tribunal Federal, que apoia, que encontra ressonância e apoio em organismos internacionais. Outra coisa que o Barroso falou ontem, é interessante que as próprias plataformas estão dando um jeito de coibir esses, entre aspas, discursos de ódio. Ainda bem, e oxalá que o Twitter e outras plataformas não caiam nessa esparrela. Isso é uma ameaça, e uma ameaça grave à democracia no Brasil e no mundo. Ô Joel, você acha que há exagero nessa medida do Alexandre de Moraes? Eu acho que a medida ela tem problemas jurídicos, que a gente já conversou aqui outras vezes, relacionados ao próprio inquérito das fake news enquanto tal, ao escopo dele, relacionado a essa sanção que é tirar o perfil da pessoa, que não está muito previsto em lei, não tem prazo, é uma coisa meio... Acho que a maneira como tem sido feita suscita questionamentos jurídicos perfeitamente válidos. Agora, no que diz respeito ao mérito, no que diz respeito à substância, eu tenho que aqui me distanciar do relativismo absoluto que o Adriles colocou. Que não existe diferença entre fake news e verdade, que não existe diferença entre ataque ou uma fala respeitosa. É tudo opinião, tudo opinião de cada um, são opiniões em jogo. Existe diferença entre fake news e uma tentativa de comunicar uma notícia, um fato verdadeiro. E veja, o inquérito do STF, ele que começa com essa coisa apenas focando em fake news, que eu concordo, é um caminho meio lamacento e difícil de seguir, mas ele chegou, talvez até involuntariamente, ele chegou em algo real. Qual que é o objeto que o STF está tratando hoje em dia? São associações criminosas, que envolvem desde o financiamento, a produção e a disseminação de calúnias, de conteúdo polarizante, conteúdo de ódio e, inclusive, também mentiras e fake news usadas com o fim de destruir a reputação e destruir adversários políticos e infernizar a vida de todo mundo que se contraponha aos interesses políticos daquela gangue. Então, a existência de associações criminosas dessa maneira, é o que a gente pode chamar, é o que eu chamo de milícias digitais, que hoje em dia estão ao lado de um certo projeto de extrema-direita, mas não necessariamente, é um tipo de associação que pode estar em qualquer lugar aí do escopo político. É perigosíssima e é, enquanto tal, uma ameaça à liberdade de expressão em qualquer democracia, em qualquer debate público. Agora, a maneira de combatê-la, concordo, tem problemas acontecendo aí. Isso eu sou o primeiro a reconhecer, mas que é um problema real e que o STF e o Alexandre de Moraes estão tentando fazer algo contra um problema real, eu não tenho a menor dúvida. É gangue visando a destruição de reputações com mentira, com conteúdo polarizante. As redes sociais, elas criaram... conteúdo de ódio, elas criaram uma oportunidade de todo mundo se colocar o que é maravilhoso, furando os velhos filtros, os velhos poderes que as instituições mais tradicionais tinham. Agora, por outro lado, ela dá um megafone na mão de cada um de nós. Se as pessoas não têm a responsabilidade para usar a sua liberdade, elas podem degradar e, quando estão juntas, criminosamente coordenadas, podem acabar com a liberdade de expressão. Isso é grave e isso precisa ser combatido. Quanto à maneira, estou aberto. Pode ser que haja maneira que essa. Joel Pinheiro da Fonseca. Joel Pinheiro da Fonseca, você está repetindo o discurso abstrato e teórico do ministro Barroso ontem na live junto com o adestrador de focas.
quais são as calúnias, quais são os discursos de ódio, quais são as organizações criminosas. Nada disso está claro, inclusive na denúncia, nada disso está claro, inclusive na conceituação do que vem a ser fake news. Essas pessoas estão sendo perseguidas e anuladas e canceladas sem saber sequer do que elas estão sendo acusadas. Você fala em discurso polarizante. Meu Deus, Joel, discurso polarizante de duas polaridades, de contraste de opinião, é a base, é a essência, é o cerne da democracia. Joel, você não deu... Eu te peço sempre você dar um exemplo de algum tipo de calúnia, de cafajestice, de agressividade, de crime dessas pessoas que foram canceladas. Você nunca deu nenhuma. Eventualmente, você pode dizer o seguinte, quando o Felipe Neto... Não, calma, vamos debater. Quando o Felipe Neto, por exemplo, diz que o seu amigo, Leandro Narlock, é negacionista, é homofóbico, você tem que defender o Leandro Narlock, mas ele tem direito de, inclusive, insultar de alguma forma se ele discorda da pessoa. Agora, se você não puder partir na base da crítica e achar que toda crítica é um ataque, simplesmente porque é atribuída, entre aspas, a uma extrema-direita, quem está sendo intolerante é você, Joel. Essas pessoas, eu volto a dizer, não sabem sequer do que estão sendo acusadas. Isso é, como bem disse o Alan Gani, é um processo absurdo. Dos moldes kafkianos, é um processo da pessoa não sabe que está sendo acusada. Você faz discurso de ódio, você faz uma crítica ao Supremo, você faz uma crítica ao ministro Alexandre de Moraes, e aí você faz discurso de ódio, você tem sua conta cancelada, e pronto, acabou. Isso é absurdo, isso é surreal, Joel. Vai, Joel. Primeiro ponto. Esse é um argumento que me levantaram. O cancelamento, a suspensão da conta, se você considerasse que a alternativa poderia ser a prisão preventiva para impedir o cometimento constante de crimes, até poderia ser visto como uma forma branda. E a suspensão de uma conta do Twitter também não é o fim do mundo. Agora, deixa eu dar um exemplo concreto. Jean Willis combinou com Adélio Bispo o assassinato de Jair Bolsonaro. Isso foi veiculado em muitas redes de extrema-direita na época do atentado. Isso é sério. Quem que está criando esse tipo de informação? Que tenha um devido processo legal por calúnia. Você não pode processar um conjunto de pessoas, todas de direita. Coincidentemente, todas de direita. Não há nenhuma pessoa de esquerda sendo perseguida nesse sentido. Você acha que isso é coincidência? Não, mas não é coincidência, é uma associação. Não são todas as pessoas de direita. É só gente de direita que se associa de maneira criminosa. Pelo amor de Deus, Joel. É uma associação que, nesse caso, parece que está a serviço da direita, uma associação criminosa. E financiamento. Parece não, né? Tá bem claro que está a serviço. Tá bem claro pra quem, Joel? Não tem nenhum nexo nisso. Uma associação criminosa de produção de conteúdo falso, de acusações, de calúnias, de difamação e a promoção disso em meio a uma opinião pública que acaba aceitando e bebendo um pouco dessa água contaminadíssima. O meio está incorreto, eu concordo com vocês. O meio não está bom. Esse inquérito é problemático e abre precedentes perigosos. Mas se o inquérito é problemático, o documento não devia existir. Adriles, sendo perseguida é real. É real. Ok, deixa eu ouvir um pouco o Alan também sobre esse assunto para a gente encerrar e partir para os próximos. Então, eu acho que existe aí um duplo padrão, porque quando se parte da esquerda, o ex-presidente Lula já fez discurso de ódio, já falou que ia colocar o exército, né, do MST na rua. Black blocs, né, destruindo patrimônio público. Na internet as pessoas são chamadas de nazistas, de fascistas e nada acontece. Exatamente. Então esse duplo padrão me chama muita atenção. Tem vídeos no YouTube de professores universitários fazendo também discurso de ódio nas universidades federais. Teve um colunista de um grande jornal aqui de São Paulo que no título da sua coluna desejou abertamente a morte do presidente Bolsonaro, uma pessoa que já sofreu no passado uma tentativa de assassinato. Então, quando é do outro lado, tudo pode. Quando é do lado direito do rio, aí são acusações sempre muito genéricas, não existe um fato concreto. Existe outra coisa aí que me chama a atenção, que é a tentativa de você controlar a opinião ex ante, antes do fato. Isso é censura. Quer dizer, eu não estou falando aqui que você pode sair xingando, nada disso, mas você não pode controlar a opinião antes do fato. E se a pessoa se sentiu ofendida, e se você cometeu um crime dando a sua opinião, ofendendo o outro,
existem já os meios legais para isso. Então, esse processo do STF é uma tentativa de ferir a liberdade de expressão de um grupo só.